Delicioso café da manhã. Muito obrigado para vocês também. E trago aqui a amada igreja, a saudação da minha igreja, que é a Terceira Igreja Batista. A graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo estejam com todos aqui nesta manhã. Meus irmãos, eu quero agradecer enfaticamente a oportunidade que o pastor Galdinei nos dá de conversarmos com vocês sobre política e religião. O pastor aqui, antes de falar sobre isso, ele falou que o ministério dele inicialmente foi a música, começou ali com o pastor Billy. O pastor Billy, na verdade, o nome dele era William, o nome do pai. Eu tive o privilégio de conhecer o pastor Billy, eu já era moço, já estudava científico, quando o pastor Williams veio pela primeira vez para ser o presidente da Convenção Batista Mato Grossense. Não era sul Mato Grossense, o estado não era dividido ainda. E o Billy era o mais velho, tinha 10 anos. Corria ali, próximo da quarta igreja, que o prédio da convenção era exatamente do lado ali. Onde é hoje, mas era um prédio antigo, e ali eles passaram a infância brincando ali naquela fase. Depois o pastor Billy naturalmente cresceu, estudou seminário, e um certo dia ele me procurou no consultório, porque tinha sido detectado um problema na válvula do coração, ele dizia assim. E falaram que ele tinha tido doença reumática. Doença reumática é aquela doença que dá reumatismo, e os autores descrevem como uma doença que lambe as articulações e morde o coração. Vocês já viram falar disso, que as pessoas que têm problema de válvula, mas o Billy não era isso. Ele nasceu com defeito na válvula aórtica. A nossa válvula tem 3 cúspides, e a dele tinha 2, e isso fazia com que não funcionasse bem. Ele disse: vamos te acompanhar aí, uma hora você vai ter que operar. E assim foi. Ele era pastor da segunda igreja, ele foi ser pastor de uma igreja do estado de São Paulo. De vez em quando ele vinha aqui, ele fazia essa avaliação, então aí ele foi operado. Mas infelizmente o pastor Billy, depois da operação, numa fase, chegando no retiro, ele teve morte súbita. E isso aconteceu em decorrência de rotura, que a válvula, ou seja, a aorta era muito dilatada, e quando operaram, certamente só trocaram a válvula e não colocaram uma prótese de reforço, que a gente faz exatamente para fazer com que fique mais firme. Infelizmente ele partiu de forma precoce, já faz alguns anos. Então isso para dizer para vocês que eu já tenho uma certa idade, viu? E a gente acaba convivendo com muitas pessoas, né? E quero dizer aqui, pastor, da minha satisfação em ver o seu posicionamento convicto, porque nós temos hoje uma situação de muita dissimulação do nosso meio. As pessoas ficam em cima do muro, variando para cá, para lá, sobre a questão política. Mas eu quero dizer para os irmãos que eu também sou da época em que na minha igreja, a primeira igreja batista de Mato Grosso, foi a primeira igreja que foi criada em Mato Grosso. É a primeira igreja batista de Corumbá. Não sei se algum dos irmãos aqui conhece a igreja batista de Corumbá, e eu nasci praticamente naquela igreja, fui criado naquela igreja, e ali a gente dizia e recebia a instrução de que política é coisa do diabo. Os irmãos não podem mexer com política. Alguém já falou isso para vocês? Ei, Marlene, já falaram isso para você? Não? Política é coisa do diabo? Para quem mais foi falado isso? Já foi falado também? Já foi falado também? Meus irmãos, todas as vezes que nós temos uma informação, nós temos que confrontar a Bíblia. E aí eu vou convidar vocês para abrir a sua Bíblia lá em Romanos, capítulo 13, versículo 1, que diz assim: toda alma, ou seja, todo indivíduo, esteja sujeita às potestades, ou seja, ao poder
superior, porque não há potestade, não há poder que não venha de Deus, e as potestades que há foram ordenadas por Deus. Então vejam que já tem aí uma distorção, quer dizer, esse negócio de falar que política é coisa do diabo é mentira. É mentira. E a gente tem que tomar muito cuidado, meus irmãos, porque lá em João, capítulo 8, versículo 44, diz lá que o diabo é pai da mentira. Está lá, está na Bíblia também. Mas agora, por que isso era comum no nosso meio? Eu disse para você que eu sou de uma igreja, a primeira igreja de Mato Grosso, e lá o pessoal falava isso. Passam os anos e a gente começa a buscar, querendo achar uma explicação. Aí nós fomos para a história. Eu tinha uma professora que dizia que a história, obrigado, pastor, a história é a mestra da vida. Aí fomos ver a história. Nós, do ponto de vista religioso, fomos colonizados pelos americanos. Do ponto de vista geográfico e político, colonizados pelos portugueses. Então, quando vieram os primeiros americanos missionários para o Brasil, por volta de 1850, alguma coisa, praticamente há 170 anos, nós tínhamos na época uma constituição que era do Império. E vocês sabem que essa Constituição do Império dava prioridade à Igreja Católica. Só com a primeira Constituição republicana, que foi sancionada em 1891, 2 anos depois da proclamação da República, é que houve essa quebra. Então, aquela Constituição inicial, quem mandava era exatamente os católicos. Mas por que isso? Porque lá no Império Romano, por volta de 385 da nossa era, os cristãos tendo sido perseguidos por mais de 300 anos, agora o Império Romano, vendo a sua decadência, abraça a Igreja Católica e diz: a partir de agora, a religião oficial será o catolicismo. Então vocês veem que desde 385 para frente, os católicos dominam toda a Europa praticamente e começam a ampliar as suas ações pela propagação, em princípio do Evangelho, mas através das cruzadas que eles tinham interesse em dominação, porque política era igual a poder. E religião, passando agora a fazer parte da política, também ampliava o seu poder. Quando o Brasil foi descoberto, vieram para cá os jesuítas, os católicos de uma maneira geral, e claro, toda a cultura religiosa estava fundamentada no catolicismo. E com a reforma de Lutero, no ano de 519, o que acontece? Simplesmente muda, há uma dissensão, há uma separação da igreja. Lutero vai e diz assim: está tudo errado o que se fez até agora, porque os católicos simplesmente se preocupavam com a dominação e não deixavam que as pessoas, de uma maneira geral, mais simples, soubessem da verdade que estava na Bíblia. A Bíblia basicamente era latim, os países não era traduzida, e um dos que traduziu a língua para ler foi exatamente Lutero, que começou a disseminar uma outra, e aí ele cria as 5 graças, né? Que faz com que a glória era só para Deus, que a Bíblia era a palavra, e assim sucessivamente, para que se chegasse num determinado ponto, né, de divulgação da grande verdade. Isso aqui no Brasil ainda dominava, as pessoas eram ignorantes do ponto de vista teológico, e tudo que se fazia no país passava obrigatoriamente por decisão católica.
Então, se você fosse casar, você só era considerado casado se você casasse na Igreja Católica. E na Igreja Católica só casavam aqueles que pertenciam à religião católica, ou pelo menos tinham que declarar que eram católicos. Se você morresse, você podia ser enterrado no cemitério normal ou em qualquer lugar fora do cemitério, se você não fosse católico. E assim as outras coisas, a semelhança daquilo que acontecia lá no Império Romano no início, as cartas gerais que estão aí na Bíblia, você pode ver que são Hebreus, Tiago, 1 Pedro, 2 Pedro, 1 João, 2 João, 3 João, que os apóstolos escreveram aos fiéis que estavam sendo perseguidos porque eram cristãos e os romanos não permitiam, porque eles dominavam o mundo na época, que eles se colocassem como cidadãos dos seus países, tendo oportunidades. E aqui no Brasil não era diferente. Então, isso para dizer para os irmãos que quando os missionários chegam aqui, eles chegam com um certo receio e diziam para o pessoal: olha, não mete em política, isso aí é coisa do diabo. Foi criado pelos americanos, exatamente para manter o pessoal longe, para não ter barreiras nas suas ações cidadãs, fazendo com que também não houvesse perseguição na igreja, para que a igreja pudesse continuar pregando, levando o evangelho à frente. Mas assim ainda existia uma acirrada oposição aos evangélicos, no caso os batistas especificamente, naturalmente presbiterianos e outros mais. Então, meus irmãos, esclarecido a questão da política do diabo, que está aí, que foi criada inclusive por nós, os nossos ancestrais religiosos, é importante que a gente saiba que isso não é verdade. Foi apenas uma fase da história dos batistas para que eles pudessem, na verdade, dar continuidade ao seu trabalho de evangelismo no país diante as circunstâncias políticas que existiam. Com a proclamação da República, em 1889, isso caiu por terra, porque foi colocado na Constituição que a religião era independente do Estado. O Estado seria laico, ou seja, não tem nada a ver com religião. O Estado é uma organização político-administrativa e não político-administrativa religiosa. Tá certo? Então, daí para frente, a gente começa, mas veja, costumes de décadas começam a ter dificuldades de serem resolvidas, e aí continua no nosso meio essa história. E eu ainda menino peguei isso na década de 50 na minha igreja lá em Corumbá, dizendo: ó, política é coisa do diabo, não mexe com isso. Mas não é verdade. Política tem que ser discutido na igreja, meu irmão, mas não partido. Agora eu quero convidar os irmãos para abrirem a Bíblia lá em 1 Coríntios, capítulo 1. E o apóstolo Paulo chama a atenção do pessoal que estava criando o caso lá. 1 Coríntios, capítulo 1, a partir do versículo 10, que diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que digais todos uma mesma coisa, e que não haja entre vós dissensões, brigas, problemas. Antes sejais unidos em um mesmo sentido e em um mesmo parecer. Porque a respeito de vós, irmãos meus, me foi comunicado pelos da família de Cloé que as contendas, brigas entre vós. Quero dizer com isto que cada um de vós diz: eu sou de Paulo, e eu de Apolo, e eu de Cefas, que no caso aí era Pedro, e eu de Cristo. Está Cristo dividido? Foi Paulo crucificado por vós? Ou fostes vós batizados em nome de Paulo? Dou graças a Deus, porque a nenhum de vós batizei, senão a Cristo e a Gaio. Meus irmãos, Paulo está alertando aqui, porque lá da igreja de Corinto, cada um estava num lado. Tinha 4 divisões.
Paulo, Apolo, Cefas e Jesus Cristo. Aí ele chama a atenção, está tudo errado. Então, quando você partidariza a igreja, ela se divide, ela perde a força. E a palavra é muito clara nisso. Casa dividida não subsiste. Está lá em Mateus, capítulo 12, versículo 25, se não me engano. Casa dividida não subsiste. Então nós temos que ter esse cuidado de não trazer partido, mas política sim. Só que a política vem ali no meio do partido. Cuidado. Nós temos que nos politizar, mas não partidarizar. Parece impossível, improvável. Não. Nós temos que entender as artimanhas que estão por trás, inclusive, da ideologia que está aí permeada. O pastor Valdirei foi muito claro aqui, meus irmãos, sobre a questão da ideologia. E aqui vale a pena um outro esclarecimento. O pessoal fala, se eu sou de direita, eu sou de esquerda, o que significa isso? Nós temos na história do mundo, principalmente depois de 1600, algumas revoluções. A primeira grande revolução que aconteceu, a gente não fala dela, foi a Revolução Inglesa. A Revolução Inglesa ela foi fantástica porque ela simplesmente tirou o excesso de poder do rei. Quando se implanta o parlamento, se não me engano foi 1636, o parlamento, então o rei continuaria, mas a decisão, quer dizer, o que significa isso? Vamos tentar entender. Rei, chefe de Estado, parlamento, primeiro-ministro, chefe de governo. Entendeu? Mais ou menos. O Estado, meus irmãos, vamos pegar assim, é a nação inteira. É o dono do ônibus, chefe de governo, é quem governa o ônibus. Tá certo? Então, por exemplo, o chefe de Estado, lá no chamado Reino Unido, que são vários países, Austrália, Escócia, Irlanda, Inglaterra, o chefe de Estado lá é a Rainha Elizabeth. O reino dela se estende por todos esses países, são vários países. O chefe de governo, cada país desse tem um chefe de governo para poder conduzir o ônibus. É o motorista. Ele anda mais rápido, ele anda menos rápido, ele para às vezes, ele ouve o que o pessoal está dentro falando e assim sucessivamente. Então, quando nós falamos em questões de governo, nós temos que estar bastante atento para as decisões. Esse foi a primeira grande revolução. Logo depois, teve a chamada independência americana, 1774, 76. Os americanos se tornam independentes da Inglaterra. Logo depois vem a Revolução Francesa. E na Revolução Francesa, no parlamento agora, que eles seguiram como faziam os ingleses, eles tinham duas alas, os chamados girondinos e os jacobinos. Os jacobinos sentavam à esquerda e os girondinos sentavam à direita no parlamento. Lá na nossa Câmara, lá no plenário da Câmara, é bem assim também. O pessoal da direita senta do lado direito, o pessoal da esquerda senta do lado esquerdo. E ficou assim estabelecido. O parlatório, inclusive, o púlpito, né? O pessoal da direita vai para o lado direito, o pessoal da esquerda vai para o lado esquerdo. A gente só passa para o lado esquerdo lá quando não tem ninguém lá, né? Só
para ver como é que é, mas de uma maneira geral. Então, o que significava isso? Direita e esquerda lá do parlamento francês. Era simplesmente o fato de que o pessoal da esquerda defendia o povo e o pessoal da direita defendia os poderosos do poder e industriais. Então ficou esse rótulo de que a direita defende os privilegiados e a esquerda defende o povo e as suas mazelas. Não é bem assim. A gente pode observar isso. Então vocês veem que o pessoal, os que ficavam à esquerda, que eram os jacobinos, eles eram muito barulhentos, debatiam muito, e os girondinos eram mais discretos, mais corteses. Mas para dizer por que um grupo defendia os mais pobres e o outro grupo defendia os mais poderosos, era simples, meus irmãos, porque quando há a Revolução Francesa, acaba-se com o sistema de reinado na França, o que não aconteceu na Inglaterra. Eles simplesmente moldaram aquela condição. E lá na França, aquele pessoal que vivia de uma forma muito precária na zona rural, eles veem tudo para as cidades porque estava acontecendo a chamada Revolução Industrial. Então a máquina a vapor tinha sido inventada na Inglaterra e aí agora começava a ter uma certa repercussão, e as pessoas acreditando que aquilo seria bom, abandonam suas casas da fazenda e vêm para a cidade e vai viver miseravelmente explorados. E aí aparecem os defensores desse pessoal. Mas o defensor desse pessoal não pega as coisas de forma simples, de forma bastante altruísta. Eles vão lá defender, mas eles também exploram essa faixa, essa massa populacional. E aí nasce essa questão de direita e esquerda. E hoje no Brasil, o que nós vemos? Nós temos isso muito claro. De um lado, o privilégio que se defende das pessoas mais humildes e o privilégio dos mais poderosos. Então você veja que quem tem dinheiro hoje, quem está naquela faixa da direita, em princípio, mas tem muita gente que tem dinheiro, que tem valores esquerdos e vice-versa. Então nós vivemos hoje uma sociedade praticamente dividida com essa história de direita e esquerda. Nós tivemos recentemente, vocês viram isso, um governo que disse que o indivíduo ia comer de manhã, de tarde e de noite, que todo mundo ia ter oportunidade de trabalho e assim sucessivamente. E o que aconteceu? Nós conseguimos, eu digo sempre que o presidente Lula é um gênio. Por que ele é gênio? Simplesmente porque ele conseguiu anular as forças de equilíbrio que existem no universo. Então, quando nós falamos, nós temos a nossa sociedade, a sociedade é dual, ou seja, de dois. Nós temos uma sociedade que tem homem e mulher, nós temos uma sociedade que tem alto e baixo, nós temos uma sociedade que tem preto e branco, nós temos uma sociedade onde fisicamente nós temos quente e frio, força centrífuga e força centrípeta. Quem estuda geografia, estuda os cosmos, nós sabemos que há equilíbrio nos cosmos exatamente pelo equilíbrio dessas forças. E nós temos politicamente a força da situação e a força da oposição. E você se equilibra. Quando você está administrando, peraí, o que a oposição vai falar? Aqui vai ser a repercussão. Peraí, então vamos fazer melhor. Vamos aprimorar, vamos fazer de uma forma que nós não tenhamos crítica. Você na escola, o que você faz? Você faz as coisas sempre também preocupado com o outro que está do lado. O professor, o médico, o cientista, tudo. Então, tudo há equilíbrio. E o nosso sistema solar, ele vive em equilíbrio. Eu digo que o Lula foi gênio, porque ele conseguiu juntar tudo através da oferta de dinheiro e da corrupção de todo mundo que vocês viram. Ele juntou tudo no mesmo balaio, a oposição e a situação, até que foi alguém lá e denunciou. E aí mostrou exatamente o que era. E aqui, mais uma vez, eu faço referência ao versículo de João, capítulo 8, versículo 44, mostrando que a mentira, a distorção, não tem origem a não ser em outro lugar. Então, o que caracteriza hoje
a política no Brasil, a direita e a esquerda. O que a direita quer? A direita quer desenvolver o seu potencial. A direita quer preservar a vida. A direita quer dar condição para você cultuar Deus livremente. A direita quer dizer para você, olha, se você quiser ter a sua arma, você vai lá e se qualifica e tem a sua arma. Eu não quero ter a arma, mas eu defendo o direito de quem quiser ter sua arma. A direita quer dar a você condição de você desenvolver o seu potencial, de você ter a sua propriedade, de você fazer aquilo que você acha correto, à luz da lei. O que a esquerda quer? A esquerda quer dar às pessoas concessões. Eu vou te dar isso e você vai continuar dependente meu. Eu digo isso, meus irmãos, não é fazendo falácia. Eu digo isso baseado na história que ficou, a história é aquilo que já aconteceu. Então hoje vocês veem que nós passamos por uma pandemia. O que aconteceu na pandemia? As pessoas estavam despreparadas. Elas não tinham condição de enfrentar a pandemia. Mas por quê? Porque o governo tem que dar. Não, o governo não tem que dar. O governo tem que dar condições para você jogar a sua partida. O atleta diz, eu sou bom. Se você tiver um campo bom, está aqui. Joga o campo, vamos ver se você é bom e vai produzir gols, vai produzir espetáculo. A mesma coisa na profissão. Se você não qualifica o profissional, ele na hora da adversidade, ele não tem condição de sobreviver. É igual a pessoa, a criança que tem uma deficiência imunológica, que tem um problema de saúde, a pessoa que está mais idosa, que tem um coração já enfraquecido. O que vai acontecer diante de uma pneumonia? Ele vai ter mais problemas e ele vai precisar de mais ajuda. Foi isso que aconteceu com a esquerda, que simplesmente ofereceu e não deu condição de desenvolvimento. Então nós vemos hoje isso muito claro. Nós temos que ter isso muito especificado para a gente poder. Isso é política. Essa foi uma opção. E eu digo sempre para as pessoas que o médico é um grande socialista. O médico é um socialista por quê? Porque na hora que você está doente, que você operou do apêndice, você operou do estômago, operou da vesícula, o médico que foi lá, anestesiou você, você não viu nada, ele fez tudo por você, manteve sua vida, manteve você em condições, mas no dia seguinte você já está acordado, você já mexeu a sua perna, você já saiu da anestesia, e o médico diz assim, olha, Dona Maria, vamos começar a mexer. A Dona Maria mexe, respira, vai para cá, vai para lá. Dona Maria, vamos levantar hoje. A Dona Maria levanta, vamos andar. A Dona Maria anda um pouquinho, a senhora já comeu, o intestino já funcionou, já. Vai tomar banho. A Dona Maria vai tomar banho sozinha, e no dia seguinte, o médico diz assim, a senhora pode ir embora, vai cuidar da sua vida, vai se virar. Nós não temos regime político perfeito, meus irmãos. Essa posição do médico é isso. Em determinadas situações nós vamos ter que apoiar aquelas pessoas que passam por altos e baixos, que passam por doenças, que perdem o emprego, que sofrem uma desgraça na família ou mesmo na sociedade, que a casa queima. Nós vamos ter que ter apoio para ajudar até que aquela pessoa possa sair daquela condição, a semelhança do médico. Você não vai ficar com o paciente deitado na cama o ano inteiro, tá certo? Não vai ter jeito. Então você vai cuidar dele enquanto ele estiver precisando, e agora você vai se virar para fazer aquilo que você precisa, e é assim que nós temos que proceder na nossa sociedade. O sistema de direita tem que ter um sistema de apoio e amparo às pessoas que passam por necessidade. E o sistema de esquerda tem que se preocupar em qualificar as pessoas e não simplesmente usá-las utilitaristicamente para poder pegar o voto lá no fim. Então são essas coisas que são distorcidas da nossa política hoje. Nós precisamos dos dois sistemas e precisamos priorizar a vida. E a palavra de Deus, meu irmão, fala da vida. Nós estamos na igreja exatamente hoje discutindo política, mas o propósito da igreja é louvar a Deus e propagar o seu evangelho. Se você abrir a sua Bíblia, lá em Gênesis, capítulo 2, versículo 17, diz assim: mas da árvore da ciência, do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Vocês lembram disso?
certamente morrerá. E o homem morreu espiritualmente. E a igreja é a agência da grande nova, é a agência da providência divina do resgate espiritual do homem, é a agência da propagação da vida que perpetua. E nós não podemos comungar com fatos que simplesmente dão continuidade a este versículo da morte. Nós temos que levar a boa nova à frente. Mas talvez alguém esteja perguntando, mas o que tem isso a ver com política? Tudo, meu irmão. Pelo seu comportamento, você estará mostrando que Deus está no controle através da perpetuação da vida. Então, por isso que hoje há essa separação contundente. Simplesmente por quê? Porque de um lado defende-se aborto, defende-se drogas, defende-se prostituição, defende-se homossexualismo, defende-se casamento homoafetivo e assim sucessivamente. Você não acha na Bíblia isso, porque isso é contra a vida, meu irmão. Deus não é Deus de morte, Deus é Deus de vida. É pura e simplesmente por isso. E nós temos que nos posicionar, nós temos que ter convicção sobre isso. Caso contrário, nós estaremos propagando, indo na contramão do que Deus estabeleceu, através da morte de Jesus Cristo e a sua ressurreição e o seu sacrifício santo, vicário, em nosso lugar, que recebe todas as nossas pendengas em cima dele, na presença de Deus. Ele diz: por que, Senhor, me desamparaste? Porque Deus vira as costas para o pecado, e nós não podemos concordar com o pecado da forma como está aqui. Mas você é pecador, mas nós buscamos, nós caminhamos em prol de um elemento, de uma situação, de um porto seguro, garantido pelo sangue de Jesus Cristo. Então, por isso, meus irmãos, que a gente na igreja, alguns que dizem assim, mas os pastores não estão sendo radicais. Eu falo, não, os pastores estão sendo harmônicos, os pastores estão sendo coerentes com aquilo que está na palavra de Deus, que é exatamente a preservação da vida. Então, por isso, meus irmãos, essa separação, por isso essa divisão. Isso quer dizer que você é contra a questão de proteger o menos qualificado? Não, você vai ajudá-los, mas você vai também estender a mão para que ele possa se modificar e se qualificar, e daí para frente, a semelhança do médico que cuidou do paciente e agora põe o paciente para se virar, você vai fazer a mesma coisa, nós vamos te qualificar. A igreja tem essa finalidade. Aqui está a palavra, a restauração, o resgate espiritual da vida, mas também está a oportunidade para você dar continuidade aos seus anseios e você progredir de uma forma bastante tranquila, produtiva, envolvente e participativa na sociedade. Meus irmãos, nós podemos perfeitamente continuar discutindo isso ao longo do tempo, mas eu quero dizer para vocês, irmãos, que tudo isso que nós falamos aqui é política, né? Não tem jeito, e nós temos que ter convicção disso que a gente está falando. Não precisa você ter medo, não precisa você defender a sua igreja, não precisa você ter medo de ser contra a ideologia de gênero que hoje é massificando, inclusive nas escolas, dos nossos jovenzinhos acham que a professora falou que eu posso ser o que eu quiser. Não pode, não pode, porque isso é mentira. Deus não ia fazer a coisa pela metade. Deus é perfeito, né? Se você olhar o seu gene, a sua característica genética celular, lá dentro da célula você é mulher e acabou a conversa. Lá dentro da sua célula você é homem e acabou a conversa. Não tem jeito de você mudar. Não é só a aparência e o cabelo que a gente deixa que é tudo. A mulher podia cortar o cabelo ou ficar com o cabelo comprido, sem problema, mas vai continuar sendo mulher com o cabelo curto, e o homem vai continuar sendo homem com o cabelo longo. Não tem problema. Nós temos que ter isso muito claro. Deus não ia fazer a coisa mal feita. Então, todas as nossas células são células masculinas, se for homem, ou são células femininas, se for mulher. Essa história lá, eu vou ser o que eu quero depois, não, isso é outra conversa e é mentira. E mais uma vez, João 8,44, o diabo é o pai da mentira. E aqueles que divulgam a mentira simplesmente são filhos do diabo, dito por Jesus Cristo, não é dito por mim, está lá escrito. Ele diz para os fariseus: vocês são filhos do diabo, que é pai da mentira, homicida desde o início. Então nós temos que estar muito atentos, convictos,
né? E levar a palavra de Deus para que essas pessoas, querendo, elas venham participar conosco, transformadas, conforme foi dito lá em Atos. Compungiram-se no seu coração o Espírito Santo e você se transformou e sejam batizados. Meus irmãos, é isso. Eu estou à disposição para que os irmãos perguntem aquilo que acharem conveniente. Não tem limite de perguntas, não tem limite de assunto. Pergunte o que quiserem. Nós estamos à disposição para responder. Muito obrigado. Ninguém quer perguntar nada? É, pastor. Muito boa a explanação do senhor. Eu, assim, discordo do pastor no seguinte sentido. Que a gente tem que ter posicionamento. Nós temos que ter posicionamento sobre o qual lado é o correto. Agora, eu vejo que hoje ele declarou voto ao Jair Bolsonaro, eu também declaro voto a ele também, mas discordo de quem está do outro lado, quem fica, porque eu acho que essa sempre, como o senhor mesmo disse aí, tem muita enganação, e é a grande enganação que eu vejo em relação à política hoje, porque hoje está polarizado, não tem terceira via, não existe. Ou é Bolsonaro ou é Lula. E o Lula já mostrou tudo que ele fez nesses 16 anos aí, que o PT fez com o nosso país. E ele hoje só é candidato porque nós temos um STF corrupto e que descondenou ele para ser candidato. Porque senão ele era para estar preso, porque ele não foi perdoado. Então, é aí que eu vejo, porque se fosse uma pessoa normal, assim, tivesse dado todos os seus direitos, assim, não, mas ele não é normal nesse sentido que eu vejo, você está entendendo? Então, por isso eu discordo, só nesse sentido aí que eu discordo do pastor, porque eu acho que quem está do outro lado, ele está sendo de algum modo enganado. Mas a pergunta que eu gostaria de fazer para o senhor é sobre a questão que acho que é uma das coisas que mais preocupa a gente nessa eleição, que é da urna eletrônica. Como que está isso? Eu sei que teve a votação, o senhor foi um dos que votaram a favor do voto impresso, né? Teve 4 que infelizmente no nosso estado que votou contra, né? Isso é um absurdo, porque isso aí não ia diminuir nada, né? Não ia retroceder em nada, mas simplesmente auditar uma coisa para ficar mais segura. Infelizmente os parlamentares, mas me perdoa o senhor também, ali é um antro também, o parlamento é um antro, ali tem os bons, como o senhor está lá, mas tem uma grande maioria ali também, que eu vou falar, o Senado principalmente, tem um tanto de pedido de impeachment contra esses cafajestes do STF, me perdoa, mas e está lá, fica o STF, o Senado fica fingindo de morto, né? Então, eu gostaria de saber sobre a urna eletrônica. Me perdoe, porque a gente às vezes assim fala meio... Não, está certo. Como é o nome do senhor? Gerson Rezende. Seu Gerson. O senhor não foi estranho. Terra estranha não, né? Como Moisés. Moisés, o primeiro filho de Moisés foi Gerson. Ele diz assim, peregrino fui em terra estranha. Não. Senhor Gerson, é o seguinte, sobre a primeira parte do seu comentário, depois eu vou falar da urna eletrônica. Os irmãos, às vezes, a gente não tem tempo. Eu sou médico e político nos últimos 3 anos e meio, então a gente tem que estar atento sobre tudo que acontece. Às vezes você não consegue. Você tem assessoria, você fala, pessoal, veja isso, veja aquilo e tal, ajuda, sintetiza para você, mas mesmo assim a gente não consegue. Mas veja o que aconteceu, se a gente fizer uma análise, o Supremo, o que significa o Supremo? Nós temos 3 poderes na nossa República, é o poder representativo, o poder executivo e o poder judiciário. Quem faz leis, porque tem poder para isso, porque vocês votam no deputado,
e no senador, deputado estadual, federal, no caso federal, que é Senado Nacional, esse indivíduo, ele tem a sua chancela, ele tem a sua autorização pelo voto. Meus irmãos, é muito importante isso. Você, quando escolhe um candidato, você tem que ter essa convicção. Eu estou escolhendo uma pessoa que eu confio e vou dar a ele carta branca para ele me representar lá. Então, o poder brasileiro, o poder da Câmara Federal e do Senado, é um poder pesado, e que você escolheu, tá certo? Você escolheu, você tem a obrigação de acompanhar e cobrar. O presidente é o que executa, o presidente é o chefe de governo e, ao mesmo tempo, no Brasil, chefe de Estado também. Então, o presidente Jair Bolsonaro hoje, os presidentes anteriores, eles simplesmente são representantes do Estado brasileiro e representantes do governo brasileiro. Ele tem a obrigação de agir. E o poder judiciário não recebe o seu voto. Isso está na Constituição. O Executivo e o Legislativo recebem o seu voto, você escolhe. Portanto, meus irmãos, o que nós temos que entender é que o país somos nós. Nós temos poder, nós somos poderosos, tá certo? E quando você coloca o seu voto, é sagrado, e você escolhe, e é decisivo isso. Só que, recentemente, o Judiciário, ou seja, o Supremo, que não foi escolhido por você, mas foi escolhido pelos presidentes anteriores, e são aqueles que são tidos como a pessoa que não pode se manchar politicamente. O que é a política? A política é você estar no meio do povo, sentir o povo, as suas necessidades e optar por coisas que venham de acordo com o interesse do povo. Mas o judiciário, ele não tem essa prerrogativa. A Constituição já foi feita pelos representantes do povo em 1988, foi promulgada em 5 de outubro daquele ano, e ela precisa ser zelada. Ou seja, eu tenho que olhar, lubrificar, cuidar, acariciar e defender essa Constituição, que é o reflexo seu, povo, através dos seus representantes da época. Talvez muitos não tenham nascido ainda, mas não importa, é histórico. Mas o que o Supremo fez? Diante daquilo que foi feito, a condenação do ex-presidente Lula, eles simplesmente buscaram, porque eles todos foram colocados pelo pessoal da esquerda lá, desde a época, eles foram colocando pessoas amigas, não são grandes juristas, mas são pessoas amigas. Aí o que acontece? Ele vai defender aquele indivíduo. Como não tinha nada e tinha uma brecha na lei, que o ex-presidente Lula deveria ter sido julgado geograficamente em São Paulo ou Brasília, eles foram e anularam toda a condenação, porque o presidente foi julgado em Curitiba. Entendeu? Aí eu trago vocês para uma análise. A gata que dá cria dentro de um forno, quem viveu em fazenda sabe disso. Os gatos procuravam sempre um lugar seguro, geralmente o forno era um lugar seguro. A gata que deu cria dentro do forno, o que nasceu é pão ou é gato? Hã? A localização do julgamento do Lula muda a sua sentença? Não muda, meus irmãos. Não muda. Então vocês veem as tendências malignas, mentirosas. O diabo é o pai da mentira. E uma outra coisa, o judiciário tem incomodado o presidente atual, Jair Bolsonaro, em todas as frentes, porque eles não estão sendo incólumes da sua posição.
Eles simplesmente estão partidarizando o Supremo, que é um anátema, é um pecado. Não pode. E aí o pessoal extremado diz assim: invade, tem que pôr os exércitos. Não. O presidente diz: não, nós vamos jogar dentro das 4 linhas. Nós vamos jogar conforme a Constituição. E vocês vejam e avaliem diante de tudo que está aí. Um país onde as estatais, as empresas do Estado davam prejuízo quando o presidente assumiu e agora dão lucro, e que o presidente conseguiu fazer frente a tudo que está aí em termos de necessidade. Os estados hoje estão muito bem porque o presidente concedeu o empréstimo. E aí alguns falam assim: só conta, isso é populismo, isso é ele, não sei o quê. Mas o governo antes concedeu. O governo mandou para os estados e municípios, por pandemia, para manter emprego e tal, chegando próximo de R$1 trilhão. Teve governador como do Rio Grande do Sul que, em vez de pegar o dinheiro e usar, ele foi pagar, inclusive, funcionário que não era para fazer. Às vezes houve por bem fazer isso. Então, isso, meus irmãos, para dizer para vocês que nós temos que estar atentos na nossa decisão. Aquela história de dizer assim: na minha época comia, o pessoal tinha barriga cheia. Na época tinha o FIES, 95% dos devedores do FIES, o presidente Jair Bolsonaro perdoou a dívida. Sabe por que a dívida subiu muito? Porque o FIES, o indivíduo passa e não tem condição de pagar a universidade particular. Aí a escola vai falar: está na hora de ganhar dinheiro. O curso de medicina custava 5 mil, está custando 12, porque o governo, grande parte, vai pagar. E aí você que quer fazer o curso, você se submete, e aí você assume uma dívida que você não tem condição de pagar. E grande parte dos alunos foi isso. Então foi dado o FIES lá, com essa distorção, com esse acréscimo desnecessário, mentiroso, de que o presidente foi e reduziu. Entende? Então isso para dizer que nós tem muita coisa, pessoal. Nós vamos ficar aqui se não falar muita coisa. Nós precisamos estar atentos para esse tipo de coisa. E voltando para a questão maior do Sr. Gerson e a urna eletrônica. Hoje nós temos o Pix. O Pix é obra do Bolsonaro, viu? É bom vocês saberem disso. Tirou fora a questão do ganho do banco. Você, mais de 114 milhões de pessoas hoje tem Pix, tem condição de fazer um Pix e mandar, e você rapidinho passa, enfim, e as coisas andam. Então, na verdade, quando você faz um Pix, você faz o quê? Você não pede um comprovante? Alguém já mandou um Pix aqui e fica tranquilo sem um comprovante? Acho que não, né? Todo mundo que tem a cabeça do juiz no lugar quer um comprovante. Aí você pega, tira do celular, aí você manda para o seu computador e você materializa o comprovante. E o Luiz Barroso, ministro do Tribunal Superior Eleitoral, ministro do Supremo também, ele simplesmente, fazendo uma palestra outro dia, disse que nós iríamos retroceder à época pré-histórica em que se escrevia no papel. Mentira. Então essa é uma outra coisa, meus irmãos, vocês precisam estar atentos. Nós precisamos pura e simplesmente ter comprovação, mas vai continuar sendo documentado e contado pelo computador. Mas só que a comprovação já declarada, vocês lembram do Protógenes, que foi um deputado federal, que era a Polícia Federal, ele está na Suíça, foragido, exatamente porque ele comprovou isso e o pessoal não quer ele aqui dentro. E ele não tem essa proteção que precisa. Então, aquelas pessoas que conhecem de informática dizem: tem problema. E agora o Exército Brasileiro tem 10 especialistas em guerra cibernética que vai acompanhar mais próximo. Então, Gerson, eu sou favorável à comprovação. Se você tiver dúvida, você vai contar manualmente, se tiver dúvida, para que não haja trapaça, para que não haja adulteração. E é isso o grande problema que nós estamos enfrentando, porque a gente não tem segurança de que não vai haver trapaça. Mas nós temos que continuar votando, continuar defendendo.
e o Exército Brasileiro, através dos seus exércitos, que eu digo Forças Armadas, Exército, Marinha e Aeronáutica, são os especialistas dessas três forças. Eles vão participar do processo, fiscalizando, estando em cima, para que verdadeiramente a gente possa ter claro. Agora, falando do voto, o voto em si é uma iniciativa que tem que ser secreta, tá certo? Secreta. Você não precisa dizer para quem que você votou, mas a contagem do voto é um procedimento administrativo e público, entendeu? É público, todo mundo tem que saber, e não tem nada de secreto, não tem nada de político nisso. Então, quando você vota, é só você que interessa, e todo o equipamento tem que dar condição para que você não seja identificado. Mas quando você vai ter o seu voto, juntamente com os demais cidadãos, contado, é um ato administrativo e público. Todo mundo tem que saber. E isso com a urna eletrônica nós não temos. Esse é um furo. E eles seguram porque é uma forma de trapaça. E até então isso tem acontecido, infelizmente. Doutor, eu tenho uma curiosidade muito grande de saber sobre essa questão desse dinheiro do BNDES, que toda vez é divulgado, passa, a gente recebe mensagens pelo WhatsApp falando que um caminhão de dinheiro, né, incontável, foi liberado na época do governo Lula e Dilma para outros países, através do BNDES. Ninguém mexe nisso, ninguém fala sobre isso, e o retorno disso, como que ficou essa situação, e por que não há uma ação, vamos dizer assim, jurídica ou do próprio Congresso em relação a essa questão? Pastor Valdemar, essa pergunta é muito boa, só para colocar aqui, o pastor está colocando, para vocês terem uma ideia. Vocês lembram do CPMF? CPMF era aquele imposto do cheque que era descontado, né, para a saúde. E no governo do Lula e Dilma, principalmente no governo Lula, houve desvio de 267 milhões. Um pouco foi deixado ser aplicado e o outro pouco foi desviado. As desonerações fiscais, o que são isso? O governo vai e dá uma redução de imposto ou tira imposto sobre determinado produto, no caso aqui, essa desoneração foi em cima das montadoras de veículos. Agora eu pergunto para vocês, vê se montadora de veículo precisa de desoneração fiscal. Nós estamos quebrando a cabeça lá, e é uma guerra contra o pessoal da esquerda, para que a gente tivesse a redução do ICMS, dos combustíveis. Tinha estados do Brasil que cobravam 34%. É como se fosse material supérfluo, e não é. Então nós conseguimos aprovar, o Congresso, a Câmara e o Senado, aprovaram a redução para 17%. Você já viu o preço do combustível, quanto que caiu? Aí o pessoal diz, não, mas isso é eleitoreiro e tal. Mas não é eleitoreiro. O combustível subiu no mundo inteiro. Os americanos estão copiando a nossa iniciativa. O presidente Biden pediu para o Congresso reduzir o imposto porque a gasolina simplesmente dobrou de preço lá nos Estados Unidos. Eu morei lá, eu sei como é que é uma economia estável, não sobe nada nunca. E eles estão tendo problemas sérios. Subiu pela pandemia, subiu pela guerra, a energia, a produção. O Brasil é um país onde você consegue produzir muito e nós somos uma vanguarda. Nós produzimos 20% do que o mundo inteiro consome. Mas o pessoal fala, mas aqui está passando fome. Não é verdade. Essa história que a Rede Globo quer tirar o presidente simplesmente porque o presidente fechou a porta do cofre. A questão, por exemplo, do BNDES, o BNDES desviou 700 bilhões de reais. Fora o dinheiro que foi mandado para esses países para financiar ditaduras. Vocês já viram o aeroporto de Moçambique, inclusive nas fotos, nas figuras, jogado às moscas. Moçambique é um país pobre, não tem aviação quase nenhuma, enfim, construiu-se um avião.
um aeroporto fantástico lá, por quê? Porque foi desviado dinheiro, as empresas brasileiras iam construir lá e esse dinheiro é desviado para o governo de esquerda que tem dinheiro guardado até hoje. Vocês já viram quanto que o Brasil pagou para os acionistas da Petrobras lá nos Estados Unidos, que eles entraram com ação e a organização internacional tem que fazer, inclusive, cobrar do país? 800 bilhões de reais está pagando agora. Tudo isso precisava sanear a empresa. Então o pessoal critica a empresa hoje porque a empresa é de capital misto, então quem põe dinheiro na empresa, o acionista, ele quer ganhar dinheiro, ele não põe dinheiro para perder. Quem de sã consciência vai pôr dinheiro lá e falar assim, bom, eu vou deixar meu dinheiro aí, dê no que der? Não, você vai pôr o dinheiro num lugar onde você possa ganhar dinheiro. E ninguém põe dinheiro em ação para perder, e a ação tem que ser paga. Isso é direito internacional, inclusive. E o Brasil teve que pagar para os acionistas, que através de uma ação mostraram que eles levaram um prejuízo de 800 bilhões. Então isso tudo existe. Agora você pergunta, mas por que não entra? Simplesmente porque o Supremo está infiltrado, perde sempre. Eles pagam, entendeu? Por isso é que nós precisamos continuar, precisamos mudar, para que verdadeiramente o Supremo reassuma a sua posição de verdadeiro guardião da Constituição. Hoje não, hoje ele é tendencioso, o Supremo faz política, contraria a Constituição, que eles deveriam guardar a Constituição. No artigo 93 diz que o juiz não pode fazer política, e lá eles continuam fazendo. É por isso, infelizmente. Meus irmãos, são 10h21, estou à disposição, vocês é que mandam. Pastor, o senhor que manda aí? Eu quero fazer uma pergunta. Pois não. O senhor, por ser uma autoridade pública, como que você... Desculpa, eu não... Eu falo meio baixo. Você é uma autoridade pública. Sim. E hoje em dia eu vejo assim, o meu pastor, ele manda direto no nosso grupo que tem pastores que estão entrando, gente está entrando na justiça contra eles, dessa parte, tipo, deles serem contra o casamento do mesmo sexo. Entendeu? Entendi. Eu vejo assim que você tem o mesmo posicionamento que ele, que eu penso assim. Mas você, por ser uma autoridade pública, como que você cuida dessa parte, tipo, de alguém tentar entrar na justiça, falando que você está fazendo discriminação, coisas assim? Vocês conseguem explicar, falar, perguntar? Fala para mim, seu nome. Jaqueline. É que eu vejo assim, eu vou falar por mim. Eu fico com muito receio de me posicionar em muitas coisas. Eu tenho meu posicionamento, eu sou super contra. Eu até estava comentando com ela, eu estou super revoltada com esse assassinato que fizeram dessa criança, da menina de 11 anos. Para mim não foi nenhum aborto, mas assim, eu não sei me posicionar, porque eu fico com medo, tipo, de hoje em dia, qualquer coisa que você fala, alguém pode entrar com uma ação contra você. E você, por ser uma autoridade pública, que todo mundo está em cima, como que você se resguarda disso? Acho que melhorei a pergunta. Eu entendi o que você falou. Quer dizer, como é que eu me livro das acusações? Isso. Jaqueline, é o seguinte, nós participamos de comissões ali na Câmara Federal. E tem uma comissão lá que chama Comissão de Seguridade Social e Família. Essa Comissão de Seguridade Social e Família junta tudo que você possa imaginar de esquerda lá dentro. E lá tem o ministro, o ex-ministro Padilha, que foi ministro da Dilma, que trouxe os mais médicos. Tem lá o Jorge Sola, que é da Bahia, é médico também. Tem a Jandira Fegali, que é do PSOL, vocês conhecem a Jandira Fegali. Tem a Vivi Reis, que é do Pará, também do PSOL. Coalhado de oposição. Mas quando eu pego a palavra, eu bato na mesa e digo, olha, eu tenho 47 anos de medicina. Sou contra por isso, e isso está errado. O Padilha se descabela, mostra o seu dado. Mostra o seu fundamento científico. Não tem. Então o que acontece com o pessoal da esquerda? Eles fazem muita narrativa sem fundamento. Então eu tenho que tomar muito cuidado, para eu não emitir um dado errado. Entendeu? Porque se eu emitir um dado errado e for pego, eu caio como mentiroso e descrédito. Então quando eu falo, eles param para ouvir.
E esse posicionamento, essa questão de homem, mulher, casamento, lá o pessoal não discute. Mas eu me posiciono, eles sabem da minha posição, e aqui nós estamos sendo filmados, eu sou muito claro. Eu me posiciono biblicamente. Né? E sempre que alguém fala, olha, é Gênesis 2:24. E Paulo repete isso lá em Efésios capítulo 5. E deixará o varão seu pai e sua mãe, e apegar-se à sua mulher, e serão ambos uma só carne. Aí é que está a vida. Eu sou pela vida, você é contra a vida? Você precisa dizer, não, você fala, eles fazem um discurso, a favor da vida, conversa aí, são a favor do aborto, são a favor do casamento não frutífero, casamento homem com homem, mulher com mulher, não é frutífero, não prolifera. Falo isso aqui em qualquer lugar, entendeu? É bem verdade que eu já estou velho, Jaqueline, você está jovem ainda, né? E qualquer coisa eu digo para ele, olha, homem com homem dá lobisomem. E a música do Tim Maia dizia, vale tudo, só não vale dançar homem com homem, ele já separou. Só não vale dançar homem com homem, mulher com mulher, o resto tudo vale. Né? Então você veja que o Tim Maia, antes dele morrer, ele já colocou essa música dele dizendo, olha, não funciona. Então nós temos que ter convicção, meus irmãos. Eles podem mexer com o processo aí, o juiz vai ver e tal, não tem nada disso. É a minha opinião. Artigo 5º da Constituição Brasileira diz assim, ninguém é impedido de emitir a sua opinião. Acabou. Eu emito a minha opinião. E eu, como parlamentar, ninguém caça a minha palavra. Artigo 53. Ponto. Entende? Então eu tenho que ter convicção disso. E eu tenho falado para os pastores, para as igrejas, não precisa um pastor brigar, porque para ele é complicado. Né? Tem irmãos da igreja que tem um posicionamento, e a gente tem que convencer, vai devagarzinho, vai mostrando. E a hora que tiver convicto, a coisa naturalmente muda. Nós não temos que hostilizar o homossexual. Né? Não temos que hostilizar, nós não podemos deixar que eles venham interferir dentro da nossa igreja. Com pregações, com posicionamentos, com isso não. Falou, meu amigo, você defenda o seu ponto de vista, eu te respeito, mas aqui comigo não tem lugar. E a gente sabe, o pessoal sabe disso lá na Câmara, em todo lugar, o posicionamento. Falei, isso aí é duro, isso aí não deu. Então, aquilo que eu falei para você, homem é homem, mulher é mulher, isso aí foi estabelecido e não tem outro meio termo. Não tem, não sou eu que quero, foi Deus que fez, é biologia. Entendeu? Fica tranquilo, se posiciona, não briga, mas só, é isso, acabou. Sirva. Fala seu nome, por favor. Ricardo. Isso. A nossa política de preço hoje, ela foi muito baseada, ela foi estabelecida nos governos anteriores, baseada geralmente no preço do dólar, por exemplo. Tudo que aqui é produzido no país é vendido lá fora, volta aqui, mas é sempre baseado no dólar. O presidente hoje diz, nós somos um país riquíssimo, produzimos diariamente o alfabeto inteiro. Existe uma lei no Congresso que a gente possa fazer derrubar uma lei que foi colocada no passado nos governos anteriores, que tudo que fosse vinculado no Brasil, produzido e vendido, ou até mesmo girado aqui dentro do nosso país, fosse estabelecido pelo preço do dólar, da política externa. Não há um jeito de a gente trabalhar essa política financeira baseada na nossa própria produção, e deixar de vincular tudo que a gente produz ou compra ou vende no preço do dólar, por exemplo, a gasolina. Nós somos um dos 15 produtores maiores do país, do mundo, e tudo é baseado no preço do dólar. Tem um economista aí? Hã? Contador. Contador. Não, mas pode, se ele quiser falar, eu até... Quer falar? É o seguinte, o comércio hoje, mundial, a referência é o dólar e o euro, são moedas fortes. A libra esterlina, que é inglesa, o pessoal pegava em algumas situações, mas basicamente o dólar. O que acontece? Quando você produz alguma coisa, você faz a cotação da sua moeda local
e a cotação internacional diz que a sua moeda local vale X. O que significa esse valer tal coisa? Isso está relacionado à sua capacidade de adimplência, de pagamento das suas responsabilidades, em relação ao dinheiro que você tem guardado, que são os fundos que você apresenta, e assim sucessivamente. Então, quando você vai vender, por exemplo, uma camisa, essa camisa custou R$5 da produção dela, você vai ter para ir mostrar lá fora que essa camisa tem que ter um nome que as pessoas conheçam, no valor que elas conheçam. Há pouco tempo atrás, vamos dizer 10 anos, eu estive na Turquia. E o dinheiro da Turquia é muito parecido com o nosso, na época, no real. Né? Então, eu, quando falava do preço da Turquia, eu já sabia mais ou menos em relação ao meu aqui, ou ao dólar. Então, eu tenho que ter uma referência. Isso é o comércio internacional, é interligado. Você pode até tentar tirar fora. E aqui a gente não faz isso, né? Você, por exemplo, sobe o preço, mas o preço maior de subida é pela especulação da ambição dos comerciantes, industriais e produtores, porque o pessoal quer ganhar dinheiro. A questão, por exemplo, a paridade internacional. O que o pessoal diz, isso aqui eu vou dizer para você, é o seguinte: para você tirar um barril de petróleo hoje, lá daquelas plataformas marítimas, está custando em torno de 18 a 20 dólares. Tá certo? 18 a 20 dólares. Mas o que acontece? O Brasil, aí nós temos que ver a história, sabe, Ricardo? Na época do regime militar, nós não éramos autossuficientes de petróleo. Isso na década de 70. O que os militares fizeram? Precisava você ter refinarias. Como o Brasil não era autossuficiente de petróleo, as refinarias foram montadas, certo? Para refinar o petróleo fino vindo das Arábias. Arábia Saudita, Iêmen, Iraque, enfim, toda aquela região ali do Oriente Médio que tinha muito petróleo, que tem ainda. O Brasil continuou a prospecção, continuou procurando petróleo, foi aumentando e chegou à autossuficiência de petróleo. Só que o petróleo brasileiro é grosso comparado a esse petróleo, e a refinaria foi feita com petróleo fino, então dá para refinar, mas numa quantidade menor. O que o Brasil fez? Governo Lula, refinaria Abreu e Lima, cotada em 20 bilhões de reais, chegou a 40 e 60 bilhões. A refinaria de Nova Friburgo, no Rio de Janeiro, não saiu do papel, era para fazer frente a isso, e houve um desvio de 5, 10 bilhões de reais, e nada, absolutamente nada foi feito. Então são essas coisas que comprometem. Então isso é só para refrescar a memória, mas a questão de você querer ficar livre, por exemplo, da questão econômica mundial, não tem jeito. Se você for um exportador, você vai ter que fazer toda a sua produção voltada basicamente para a questão dolarizada, que é a moeda internacional. Você com o dólar você consegue colocar o seu produto em qualquer lugar. Não é como o dólar, é a valorização pelo dólar. E o cara que vai pagar, ele vai pagar na moeda dele lá, adaptada, e isso vai transformar em dólar, entendeu? E aí você vai ter a sua paridade equivalente aqui em real quando você receber. Não tem jeito de separar isso. Aqui dentro nós mantemos a economia com real, mas a hora que você tiver que exportar ou importar, é dólar. Não tem jeito. Contador, gostaria de falar alguma coisa? Pode vir aqui. O pastor Claudinei está me rodeando aqui, eu acho que ele quer terminar. Gente, pois não, Gerson. O senhor falou sobre essas refinarias, Abreu e Lima, e essa do Rio de Janeiro, parece até que acho que tem mais alguma, mas isso aí não tem jeito
do Bolsonaro terminasse a refinaria, como ele fez com a transposição do Rio São Francisco, que o Abreu e Lima foi terminado. abandonou. Abreu e Lima foi terminado uma parte, e vai terminar. Agora essa outra aí ficou na terraplanagem, quer dizer, não tem jeito. Não saiu Não saiu do papel. Do terreno. Mas o presidente tem feito isso. Você tem uma ideia, são coisas que não aparecem. O presidente terminou mais de 1.300 obras inacabadas da área do turismo e do esporte. Entendeu? Isso não aparece. O Bolsonaro é muito ruim de propaganda. Eu falo isso para ele quando encontro com ele, eu falo, precisa divulgar, presidente. Precisa divulgar. Mas ele não quer dar dinheiro para a mídia natural aí, e ele apenas do WhatsApp. Alguns e os canais, né, eles conseguem divulgar, mas tem muita coisa que foi feita. Se o senhor for ver de ponta a ponta, muita coisa tem que caminhar e andar. Eu acompanho, porque hoje praticamente eu deixei de ver os jornais comuns, normais, porque eles são muito mentirosos, esses da mídia, né? E a gente segue assim pelo Facebook, e hoje a gente está muito, porque hoje, graças o que o Alexandre Moraes falou, que a internet deu voz aos imbecis. Graças a Deus isso aí aconteceu, porque antes a gente achava que o PSDB era mais do centro de direita, nada, tudo esquerda, tudo a mesma bandidagem, né? Então, hoje, graças que quem quer pesquisar, pesquisa e ver tudo que está aí para escolher melhor, para ter como a gente agir melhor. Um dos grandes fatores mesmo que o pastor falou e o senhor também é sobre a questão que é sagrada isso aí, é a gente procurar escolher bem os candidatos, porque senão a gente está avalizando às vezes um bandido lá. Isso é uma questão muito importante, você tem que ter cuidado, porque a simpatia, o relacionamento nos envolve, e a gente tem que ter bastante cuidado. Às vezes são pessoas extremamente simpáticas, mas que, como diz a Bíblia, né, pelos frutos os conhecereis. Tem que estar atento. Pastor Rodrigo. Pois não, fala, tem mais uma pergunta ali. Fala, senhor. Obrigado. Eu vi que o senhor ficou 4 anos ali nesse partido PSL, eu acho que isso é honrado, você terminou o mandato, praticamente se terminou o mandato desse partido. Só que eu vi que esse ano o senhor trocou 2 vezes de partido. E hoje o senhor está no PT. Me corrija se eu estiver errado. O senhor está no PT. Eu queria saber por que o senhor escolheu esse partido. Muito obrigado, Rodrigo, pela pergunta. Eu levei 20 anos para me eleger. Eu já contei essa história há 20 anos, exatamente por não fazer jogo. A gente sempre acreditou. E eu ia desistir, a esposa que não deixou. Falou, você vai ser Deus, vai te honrar. E aconteceu, eu percebi um momento de mudança. A gente já tinha vivido desde menino com meu pai, que gostava muito de política, que a política é cíclica. E nessa hora o pessoal já não queria mais. O modelo anterior, o PT, que foi uma esperança, as pessoas votaram no Lula exatamente por isso. Né? O PT, mas eles deterioraram o poder. E depois o MDB, que já vinha se adaptando às circunstâncias. Né? E o próprio PSDB, que estava desgastado já no estado de São Paulo, eu era do PSC, Partido Social Cristão, eu mudei para o PSL. Fui convidado e o pessoal me ofereceu, doutor, eu quero convidar o senhor para vir para o PSL e ser o nosso candidato a deputado federal. Eu digo sempre que eu já estava velho, já estava com cara de federal, falei, vou aceitei. Né? E a gente fez uma campanha simples, uma campanha humilde, uma campanha de defesa de valores e princípios. E nós entramos. Eu não conhecia o PSL. O Luciano Bivar, que é pernambucano, que tinha criado o PSL, era deputado federal e que foi eleito também nessa leva.
Eu não conhecia o PSL. É o que eu percebi quando nós chegamos no PSL. Eu, novato, debutante na atividade parlamentar, mais experiente de vida. E nós tínhamos 53 deputados federais eleitos por Jair Bolsonaro, vamos dizer assim, pela mudança que acompanharam e tal. Pessoal, vou votar. Então houve uma somação. Ajudamos o presidente, mas o presidente mais nos ajudou do que nós a ele, né? Porque ele significava exatamente a mudança. Com o passar do tempo, começou a haver um problema dentro do partido. Não havia uma unidade na defesa de determinadas pautas, linhas. E todo mundo jovem. O único que tinha 2 mandatos era o delegado Valdir, que era o 2º mandato, que era de Goiás, e o filho do Bolsonaro, Eduardo Bolsonaro, que estava no 2º mandato. A grande maioria do 1º mandato. Muitos já maduros, de uma certa idade e tal, mas muito jovem. E o jovem é muito impetuoso, ele dá cotovelada para cá, para lá, enfim, começou com uma série de problemas e o partido começou a se dividir. E o Bolsonaro começou a ter problema, por causa dessa situação e também nos estados, vários problemas. Aí chegou uma hora, o Bolsonaro é estupim curto e tal, numa entrevista lá no cercadinho do Planalto, no Alvorada, lá onde ele mora, veio um rapaz pedindo para ele fazer uma declaração para o PSL lá no Pernambuco. Falei, Bivar está queimado e tal. Coincidentemente, nesse dia, eu tinha uma audiência com o presidente Bolsonaro. Na verdade, eu fui levar um presente que o pessoal tinha me pedido para entregar para ele. E lá chegando, o chefe de gabinete falou assim: então, o senhor não quer falar com o presidente? Eu falei: eu não vim para falar com o presidente. Eu vim só para entregar isso aí, mas se ele estiver aí, para mim é uma honra conversar com ele. Daqui a pouco, o senhor senta aí, daqui a pouco o Bolsonaro, vamos e tal, não sei o quê, sentou ali, conversou, tocou. Eu falei: rapaz, eu fiz uma besteira hoje. O Bolsonaro falou: mas o que foi, presidente? Falei que o Bivar estava queimado e que o PSL já era. Aí eu falei: presidente, a propósito disso, eu gostaria de pedir para o senhor. Ele entrou numa coisa que eu queria pedir para ele, eu não fui para conversar com ele, mas coincidentemente. Eu falei: o senhor precisa tomar o PSL na mão, presidente. O senhor precisa pegar o PSL na mão. Roubando não tem jeito. Não adianta. Está tudo deteriorado. Quando ele falou assim, ele conhecendo os intrincados da coisa, eu fiquei quieto, conversando outra coisa, do PIOAC. Tem um colega de turma meu, o Carlos Herculano da Costa, que serviu com ele, ele gosta muito do Carlos Herculano. Falei do Carlos Herculano, perguntou, conversando, terminou a conversa. Aí surgiu uma aliança pelo Brasil, vamos formar uma aliança. Mas tudo que o presidente punha a mão, Rodrigo, você pode observar que o pessoal fazia oposição. Você lembra da Copa América que ele virou? Já estava acontecendo os estádios abertos em tudo quanto é lugar. O presidente falou: vem a Copa América para cá, virou uma confusão. E o aliança não foi diferente. O presidente falou que vai na frente, o pessoal começou a semelhança do mineiro, pôr pau na roda, com coisa não andar. Aí tivemos que sair. E nesse meio termo eu sempre mantinha contato com a ministra, a ex-ministra hoje, né, Tereza Cristina, lá, quando ia solicitar alguma coisa do Ministério da Agricultura. Pela idade dela, pela minha, a gente sempre conversava, tinha mais ou menos os pontos de vista afinados. E ela falou assim: eu fui convidado pelo PP, progressista, número 11, para ir para o partido. Eu falei: ministra, é um bom partido. E sempre nos encontrávamos e tal. Eu dizia para a ministra: vamos pegar o partido. Está na hora. Lá em Mato Grosso do Sul eu conversei com o presidente aqui e tal, falou: vocês são bem-vindos e tal. Lá em Brasília, o Ciro Nogueira, que era o presidente, que depois era senador, ele aí acabou indo para a Casa Civil. Conversei com ele, falou: não tem problema, vocês são bem-vindos. Então aí no fim, né, porque nós queríamos ficar no PSL e ela no DEM, que foram os 2 partidos fundidos, mas nós não tivemos espaço, nem ela, nem eu. Insistir num partido onde a gente tinha dificuldade de continuar exercitando politicamente, falei: é burrice, nós não vamos fazer isso. Aí nós viemos para o PP, ela foi eleita presidente, eu fui eleito vice-presidente regional. Foi muito bem aceito pelo Vendramini, que é deputado estadual, o pessoal lá de cima, na condição de deputado federal, você tem hegemonia sobre isso. E nós somos hoje, vamos dizer assim, os divulgadores da política. Então hoje o presidente Bolsonaro tem 4 partidos da base, que é o Republicanos, o Liberal, o
PP, Republicano Liberal, PP, PSL. não, o PSL acabou. Tem mais um que eu me esqueci. Então nós estamos hoje com o presidente, né, e também aqui apoiando. PRTB. E nós estamos aqui hoje, né, numa situação, inclusive, de dar continuidade àquilo que tem sido realizado no Estado, para que a gente possa. E a Tereza Cristina é candidata a senadora. Então é por isso, Rodrigo, que nós ficamos no PP. O PP no início era um partido que não era bem visto, né? A gente tem participado lá nas negociações, dos acertos, vamos dizer assim, daquilo que eles colocam. O PP é um partido muito bem organizado, um partido de muito boa estrutura, totalmente diferente do PSL, e a gente espera que ele tenha condição de desenvolver a potencialidade e também melhorar o Estado aqui no que diz respeito a benefícios futuros. Pois não. Falando sobre política, a forma que ela é divulgada, né, a gente percebe que a grande população, a população brasileira, a grande massa, ela não consegue desenvolver a política de fato, é mais politicagem. A gente não consegue conversar sobre política até. O senhor, como o senhor instruiria o brasileiro leigo à política a se informar desses políticos? Porque assim, o brasileiro ele é acomodado, né? Observa isso. E por ser a política algo tão profundo, eu tiro até por mim, como o senhor instruiria o brasileiro leigo a buscar informações concretas para se posicionar de forma mais assertiva? Carolina, obrigado pela pergunta, muito boa, né? Veja que não é só o brasileiro, de uma maneira geral, aquelas pessoas que não estão envolvidas numa determinada ação, elas não se interessam. Carolina está me perguntando aqui, para quem está acompanhando, quer dizer, como é que a gente sugeriria a uma participação da população que está, às vezes, aparentemente alienada. Mas deixa eu dizer, Carolina, nós nunca estivemos tão afinados, né, como hoje estamos em relação a tudo que está acontecendo no Brasil. As pessoas sabem quem é o vice-presidente, as pessoas sabem quem é o presidente do Senado, o presidente da Câmara, quem são os ministros do Supremo, né? A grande maioria está afinado exatamente porque o presidente forçou esse tipo de participação. Mas o que eu quero dizer? A gente sempre encontra pessoas, né? E às vezes o indivíduo está trabalhando, correndo para cá, para lá, enfim, mas não quer saber disso, deixa de lado isso aí. Mas é importante que pelo menos a gente saiba o que está acontecendo para que as pessoas possam, ou seja, as pessoas que vão saber exatamente, elas possam decidir bem, porque a decisão correta, ela passa pela informação, né? A informação diante daquilo que você já tem de conhecimento, de experiência. Então a minha sugestão é que as pessoas se informem e procurem saber sobre a verdade daquele determinado fato. O celular te dá uma série de informações, muitas vezes mentirosas. Então, quando você tiver um assunto, procura saber sobre aquele mesmo assunto numa outra fonte, para que você possa ter a decisão aprimorada de como fazer. E não adianta, se você diz, não, essa aqui para o pessoal, né? Se você diz não gostar de política, você será direcionado e conduzido por aqueles que gostam e muitas vezes nem sempre muito bem intencionado. Então nós temos que fazer frente, informar para poder decidir bem. Certo? Por último agora, só está circulando até mídia e tal. A última política que você falou, Colômbia, teve agora, Colômbia, né? O que levou a esquerda ao poder foi a abstenção. É algo que está acontecendo sendo divulgado no Brasil. Está sendo divulgado pelo Facebook, pelas mídias. E a direita está pedindo para que, inclusive, os da direita não vá votar para boicotar justamente essa questão da urna eletrônica. O que o governo hoje, principalmente a direita, está fazendo para que isso não seja uma verdade divulgada falsamente para alertar justamente o povo? Por exemplo, a esquerda se elegeu por causa da abstinência do de direita, não foram votar, acabou elegendo a esquerda. E aqui no nosso parlamento, o que está sendo feito para inverter essa situação que hoje está sendo divulgada?
Ricardo, isso daí é uma responsabilidade de cada um de nós. Isso que você falou aí, eu sei que você sabe que não é verdade, né? No sentido de que isso que você está falando é verdade. Eles estão entendendo fazer isso. Mas o que se diz? Diz assim, você vai votar, aquele candidato é ruim, aquele candidato não sei o quê, PPP, não gosto do presidente Bolsonaro porque o presidente Bolsonaro é grosso, porque o presidente Bolsonaro é isso e aquilo. Tudo bem. Compare com o outro candidato. Olha, eu digo para vocês, compare com outro candidato. Aí vai na Bíblia, diz assim, pelos frutos os conhecereis. Tá certo? Bom posicionamento, pela defesa de valores e princípios. Esse é um dado importante. Segunda coisa, Chile elegeu um indivíduo jovem que depois de alguns dias foi encontrado bêbado da sarjeta e tal, antes de tomar posse ainda. E agora elegeu-se tal de Pablo na Colômbia. Exato. Que foi guerrilheiro. Vocês lembram do problema que existia na Colômbia? Não é problema do cara ser guerrilheiro. Se ele está dentro da legalidade, tanto é que ele foi candidato, não tem nenhum problema. Mas o que, meus irmãos, nós precisamos olhar é que o pé de abacate não dá abacaxi, tá certo? E lá a eleição dele aconteceu por abstenção de 44% dos eleitores. Metade do país não votou. Entendeu? Mas além disso, que a maioria elege. Então faltou habilidade do pessoal difundir isso. E aqui eu tenho dito para as pessoas que essa história de voto branco e voto nulo, você cria outra eleição, mentira. Voto nulo e voto branco fica como abstenção, diminui o coeficiente. Então você não vota em branco não vota nulo não. E as pessoas, você tem avô, tem avó, tem vizinho acima de 70 anos, a Constituição diz que quem tem 70 anos ou mais está isento de votação. É esse que precisa votar, porque esse tem experiência, esse sabe o que passou na vida, esse pode contribuir, entendeu? Então nós não podemos deixar, daí é que sai o voto sábio, o voto coerente, o voto que vai fazer diferença. Então eu digo aqui para aqueles que estão assistindo, digo para vocês, envolvam os avós e bisavós. Você não é proibido de votar. Você pode não votar, mas se você não votar, eles voltam. E esse é o grande X da questão. Muito obrigado. Muito bem, eu estou utilizando o tempo, porque tem gente que tem que fazer almoço ainda, né? Não sei se o doutor vai ainda para algum restaurante ou vai fazer almoço. Vai ter muita gente que vai ainda preparar o almoço para poder estar se alimentando nesse domingo lá do almoço. Queridos, foi boa a palestra? Glória a Deus. Para mim foi uma aula sobre a igreja, sobre a política, sobre a religião. E uma aula tremenda, porque pegou lá do início da igreja, de 386, quando a igreja foi oficialmente, vamos dizer assim, instituída como Igreja Católica Apostólica Romana por Teodósio, quem quiser depois estudar, vai lá, eu já estudei essa história, Constantino, no ano 300, Teodósio, 386, institui a igreja como Igreja Católica Apostólica Romana. Então, daí para frente, acontece o que aconteceu e chegamos até os dias de hoje. Mas, queridos, agradecemos a Deus pela vida do Dr. Luiz Ovando, que foi para mim assim, deu uma aula para nós, de uma maneira muito imparcial, mas colocando as coisas como elas são, explicando, dando resposta às nossas perguntas, e que nós possamos fazer bom proveito disso. Que nós possamos fazer um bom uso de todas as informações que nós escolhemos hoje. À noite, às 18 horas, vamos estar aqui para cultuar o Senhor como cristãos, como crentes,
como filhos de Deus, vamos dar ao nosso Deus o culto que é devido ao Senhor. Então peço que você fique em pé nesse momento, para que nós possamos orar, agradecer a Deus e pedir um domingo abençoado na presença do Senhor. Oremos. Pai querido, em nome do Senhor Jesus, queremos te agradecer por esta manhã, Senhor Deus, ó Pai, que o Senhor preparou para nós. Foi uma aula tremenda, ó Deus, tudo que ouvimos, tudo que recebemos da parte do Senhor sobre esse tema, ó Deus, com certeza trouxe edificação para as nossas vidas, capacitação, ó Deus, para que nós possamos fazer, ó Deus, boas escolhas em relação, Senhor Deus, ó Pai, à fé que nós abraçamos em Cristo Jesus, e em relação, Senhor Deus, ó Pai, às questões políticas do nosso país. Que o Senhor nos dê sabedoria, que o Senhor nos dê visão espiritual, e que o Senhor abençoe esta igreja, dando a esta igreja o crescimento que ela precisa para ser um instrumento de bênção nesse bairro, nessa cidade. Nós oramos a Ti, Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém. Deus abençoe a todos. Parabéns pela palestra. Obrigado. Muito bom.